Olá pessoal, bom dia. A nossa equipe vai falar um pouquinho para vocês sobre carrapatos. A grande importância hoje de se identificar os carrapatos, tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana, é que os carrapatos são os vetores mais importantes na medicina veterinária de agentes patogênicos para os animais de companhia e os animais de criação. Na medicina humana, eles ficam apenas atrás dos mosquitos na vetoração de doenças. Eles são o segundo grupo de maior importância na vetoração de agentes patogênicos para os humanos. Pequenos seres do filho Arthropodes da classe Arachnida são ectoparasitas obrigatórios e hematófagos, ou seja, são encontrados na pele e se alimentam de sangue, podendo sobreviver por muitos anos. Quanto à sua estrutura, os machos dessa espécie possuem o escudo quitinoso em toda a sua extensão, cobrindo todo o abdômen, sendo conhecido como carrapatos douros. Já as fêmeas, o escudo é um pouco mais curto, assim eles podem dilatar seu abdômen enquanto se alimenta de sangue. Na parte frontal, os carrapatos têm um escudo bucal que permitem que eles perfurem a pele dos seus hospedeiros. E esse escudo bucal diferencia-se a depender da espécie de carrapato. Em hipótese nenhuma, devemos puxar um carrapato da pele e tentar arrancá-lo. O certo é você rosqueá-lo. O indicado é que nunca se deixe o carrapato passar mais de 4 horas na pele de um hospedeiro, porque a partir desse tempo é que ele transmite as doenças. Quanto ao ciclo de vida, eles são seres que possuem o ciclo de vida que se inicia na fase larval. A fase larval começa quando eles começam a consumir sangue. A ninfa é a fase pós-embrionária e a adulta. Como identificar se você está diante de uma larva, diante de uma ninfa ou diante de um adulto? A larva tem apenas 3 pares de patas. A ninfa e o adulto têm 4 pares de patas. Como saber se é uma ninfa ou se é um adulto? As ninfas elas não têm o esporo genital. O adulto tem um esporo genital que fica entre a primeira e a segunda pares de patas. Então, se você vê o escudo genital, você está diante de um carrapato adulto. Tipos de carrapatos. Temos cerca de 800 espécies de carrapatos no mundo, uma infinidade. Em termos de históricos, dizem que os carrapatos têm mais de 9 milhões de anos. E diante dessa infinidade de carrapatos, selecionamos apenas 3 tipos de carrapatos, 3 espécies para falar para vocês. O carrapato boi, que é o carrapato bovino, é um ectoparasita monoxeno, ou seja, parasita de um hospedeiro só. Ele é um dos principais inimigos da pecuária de corte de leite no Brasil. Esse parasita causa um prejuízo anual superior a 3 bilhões de reais aos criadores de animais por conta da redução do leite, da perda de peso dos animais, de corte e de produção de leite. Devido à falta de apetite, esses animais perdem peso e da intensa esfoliação sanguínea. Carrapato marrom é o parasita mais comum e tem notável importância na veterinária, na medicina humana e na economia, pois são vetores comuns de diferentes patógenos. Eles se adaptam a ambientes urbanos e podem estar disponíveis dentro de casa, podendo parasitar quase todos os vertebrados, dentre eles aves, répteis, anfíbios e mamíferos. As doenças mais importantes transmitidas por eles é a babesiose e a erliquiose. Carrapato estrela. Esse carrapato é um carrapato encontrado em animais de grandes portes, como boi, cavalos, mas também em cães e aves domésticas, ou em gambás, em coelhos, especialmente nas capivaras. Esse carrapato ele transmite a febre maculosa,
Dos tipos de carrapatos que ele é infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii. Esse carrapato ele possui o escudo ornamentado, não é um carrapato como o carrapato marrom e o carrapato bovino. Ele é um carrapato que possui uma ornamentação. Ele é pequeno e quanto menor e mais jovem, ele é mais perigoso porque ele é difícil de ser visto. Vamos falar sobre algumas doenças comuns que no contato com a pele humana ou animal, o carrapato vetor pode causar tanto coceira como transmitir algumas doenças, entre elas a babesiose, erliquiose e a febre maculosa. A babesiose é uma doença que infecciona os glóbulos vermelhos, são responsáveis por elevadas patogenicidades para seus hospedeiros, que após a picada dos carrapatos vetores, o período de incubação se completa entre 10 e 20 dias. Após isso ocorre a febre, depressão, o lacrimejamento, podendo até ocorrer a icterícia. Em seguida, são marcadas por anemias, ou seja, metade dos glóbulos vermelhos serão reduzidos, as fezes ficam ressecadas, acentuada a mucosidade, sintoma febril, ocorre nos cursos agudos da doença. Nos casos crônicos, os sinais de febre são persistentes por várias semanas. Pessoas com sintomas são tratadas com medicamentos para protozoários. Em um caso mais grave, utiliza-se a quinina, usada para tratar a malária. Vamos falar um pouco da erliquiose. É uma doença transmitida pelo carrapato, uma doença bacteriana. É considerada um hemoparasita, pois vive nos vasos sanguíneos, disseminando-se pelo organismo desta forma. Na fase inicial da infecção, os sinais são inespecíficos, como febre, perda de apetite, mucosa pálida, perda de peso, dores nas articulações, entre outras. Posteriormente, o cão passa por uma fase assintomática, que pode durar meses ou até ano. Os animais podem conseguir eliminar a doença ou entrar numa fase crônica, associada a hemorragia, problemas neurológicos, edemas dos membros e problemas oculares, entre outros. A erliquiose é causada por bactérias, é uma doença que atinge as células brancas, as células de defesa do nosso corpo, o corpo do animal. É tratada com antibiótico. Um dos antibióticos mais utilizados é a doxiciclina, durante 21 dias para a erliquiose. Vamos falar um pouco sobre a febre maculosa. A febre maculosa é uma doença possivelmente fatal. Costuma ser causada pela picada do carrapato estrela infectado. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, havendo erupção, geralmente com peles escuras ou crostas no local da picada do carrapato. Um antibiótico normalmente usado para tratar a febre maculosa também é a doxiciclina, que pode ser administrada de forma oral ou intravenosa. Com relação ao controle, como acontece o controle desses ectoparasitas? Através de carrapaticida, uso de ivermectina, de colares. Mas o mais importante é que esse controle ele deve acontecer de forma estratégica, porque apenas 5% desses ectoparasitas fica nos animais. 95% está presente nos ambientes onde esses animais estão. Se são animais domésticos, está presente no ambiente onde ele está. Seja no canil, nas casas, nas cortinas, nas frechas das portas, nas paredes. Se é animal de grande porte, nas pastagens, no ambiente que ele está. Então, esse controle tem que ser feito tanto no ambiente quanto nos animais parasitados, porque ele só será eficaz se acontecer de forma integrada.